Quem trouxe o glória? Abramos nossas Bíblias. Primeiro livro dos reis de Israel. Primeiro livro dos reis, capítulo 17. Versículo de número 3 e versículo de número 4. Primeiro livro dos reis, capítulo 17, versículo 3 e versículo 4. Retira-te daqui e vai para o Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Eu quero calcar-me nessa parte B do verso 4. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Que Deus nos dê uma boa palavra. Irmãos, o texto vem falar do profeta mais misterioso mencionado na Bíblia. Elias é o profeta mais misterioso de todo o Antigo Testamento e sem nenhum histórico à luz da Bíblia. Mas, no entanto, a Bíblia vai mostrar e vai revelar que ele teve um ministério maravilhoso. Ele teve um ministério muito feliz, realizando o que Deus mandou. Elias era o profeta mais misterioso, mas no entanto era corajoso. Foi um profeta ousado, foi um profeta valente. Misterioso porque a Bíblia não fala nada dele. A Bíblia não menciona quem eram seus pais. A Bíblia não diz quem eram seus irmãos. A Bíblia não traça nenhum perfil psicológico ou até mesmo na infância do profeta Elias. A Bíblia não fala a sua idade. A Bíblia não diz quantos anos ele exerceu o seu ministério. Por isso ele é conhecido como um profeta misterioso, porque ele não tem histórico. Ele não tem contexto remoto, ele não tem genealogia, ele não tem endereço. A Bíblia apenas diz que ele era de Tesbe, por isso ficou conhecido como Elias o Tisbita. Senhores, debruçando aqui neste texto e meditando sobre este profeta misterioso, nós temos muito que aprender. Elias tem muito a ver com João Batista na forma em que ele desempenha o seu ministério. Elias é um profeta diferente de todos os demais profetas, a começar das suas vestimentas. A Bíblia diz que Elias usava no calor do deserto roupas, vestes de pelo de animal. E a Bíblia diz que ele usava um largo cinto de couro. Se Jonas era um profeta estranho,
Se Jonas era estranhão, Ezequiel era emblemático, ninguém entendia o que Ezequiel falava. Se Jeremias era o profeta chorão, se Eliseu era o profeta dos milagres dobrados, se Obadias era o profeta abusado, porque quando Obadias entregava uma revelação para alguém, a pessoa ria dele, ele amaldiçoava a pessoa no mesmo instante. Se Obadias era abusado, Elias era misterioso. A Bíblia vai dizer aqui, nesses 2 versículos, que Elias vai profetizar a seca. Elias vai profetizar para não chover. E todo biblista que se preze sabe muito bem que por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra de Israel, por causa de uma oração do profeta Elias. A região era região de agricultura, e por 3 anos e 6 meses aquela agricultura secou o grão nas espigas, secou o fruto das árvores, e não havendo grãos, não havendo semente, faltava comida, e se faltava comida na mesa do povo, o povo morria de fome. Então Elias vai profetizar, vai causar essa lástima, esta seca, esta praga por 3 anos e 6 meses, mas para que você dê o primeiro glória da noite, se você não deu nenhum, a Bíblia diz que Deus cuidou de Elias, e Elias não foi afetado pela seca. E eu profetizo para alguém nessa noite: você não vai ser afetado por esta praga, por essa doença, por esta peste, nem você, nem a sua casa, em nome de Jesus. Senhores, na época de Elias, olhe para cá, metade dos profetas davam glória a Deus, e metade dos profetas dava glória a Baal. Nos dias de Elias, metade do povo adorava a Deus, e a outra metade adorava Baal. Nos dias de Elias, metade do povo dançava para Deus nas reuniões de culto, e metade do povo dançava e bebia na mesa de Jezabel e de Baal. Nos dias de Elias, metade do povo nessa época chamava Jezabel de mãe, e a outra metade chamava Deus de pai. Foi quando chegou nesse nível que Deus ouviu a metade do povo gritando Jezabel de mãe e Deus de pai. Foi quando Deus então olhou do céu e disse: não, aí vocês abusaram demais. Enquanto estava metade do povo dançando para Baal e a metade dançando para mim, eu até estava encarando isso aí com bons olhos. Enquanto vocês estavam, metade do povo servindo a Baal e a metade me servindo, eu até tolerei. Mas agora, chamar Jezabel de mãe e eu de pai, vocês extrapolaram. Eu não tenho uma mulher dessa. Foi aí, senhores, que Deus então disse: eu preciso despertar o meu povo. Eu preciso entrar com uma ação de juízo sobre a vida desse povo, porque esse povo é meu. Foi eu que tirei esse povo do Egito, da escravidão de 430 anos, e não Jezabel. Foi eu que escrevi uma história maravilhosa para este povo, e não Jezabel.
Foi eu que levei esse povo a uma terra que manava leite e mel, e não Jezabel. Eu que tenho um caminho para este povo andar. Então eu preciso despertar o meu povo. Escute essa história e aprenda com este texto. Deus então resolve ouvir a oração de Elias, que ordenou aos céus que não mais chovesse sobre a terra nenhuma gota, até que ele orasse de novo para liberar a chuva sobre a terra seca. Porque é assim que funciona, senhores. No aperto, o homem corre para Deus. No aperto, as pessoas buscam a Deus. Deus então fecha a chuva para que o povo corresse para Ele. Deus então fecha os céus para que o povo largasse Baal e corresse para a sua presença. Senhores, escutem nessa noite. Tudo que vem sobre o mundo é Deus despertando as pessoas, para que as pessoas corram para Ele. Tudo que acontece na sua vida é para que você corra para Deus. Tudo que acontece nas famílias é para que as famílias corram para Deus. Tudo que acontece no mundo, que aconteceu no mundo antigo, que acontece no mundo atual, é Deus querendo, provocando que as pessoas corram para Ele, clame a Ele, busque a presença dEle, porque eu nunca li na Bíblia, nunca li que Deus estivesse enviando uma praga sobre o povo para dizimar o povo. Sempre foi para despertar, sempre foi para trazer avivamento, sempre foi para trazer libertação, sempre foi para trazer salvação. Quantos me acompanham aqui essa noite e estão aqui essa noite porque uma praga, uma doença, um vício, um mal, uma macumba, alguma coisa aconteceu e fez você correr para Deus, clamar a Deus, e hoje você está aqui assentado, assentada, bonitinho, escovadinho, cheirosinha, de barriga cheia, dando glória a Deus, porque Deus um dia tirou você do infortúnio, das trevas, das garras de Satanás, da escuridão, e te colocou na luz. Aleluia. Deus permite coisas ruins. Escute. Deus permite coisas negativas, acidentes, pragas, maldições, doenças, enfermidades, desemprego, destruição de famílias, mortes, assassinatos, portas fechadas, tristeza na alma, depressão, céu fechado. Não é para você correr de Deus, mas é para você correr para Deus. Deus permite o mal, não é para você correr de Deus, correr da igreja, correr da presença dEle e dizer: ah, Deus não me livrou e não me guardou. Não, senhores, Deus permite o mal para que você corra para Deus e não corra de Deus.
Por que correr para Deus? Porque temos um inimigo invisível nos ares. Se você não sabia, vai saber essa noite. Você tem um inimigo invisível que povoa os ares. Ele não tem corpo, ele não tem sangue, ele não tem carne, ele não tem osso, ele não tem pele, ele não tem células, ele não tem metabolismo material ou que proceda da matéria. Ele é invisível. E você vai fazer o quê? Ficar em casa trancado para fugir dele? Porque ele não respeita a sua casa, ele entra lá também. Ele não respeita os velhos que moram na sua casa ou na casa do seu vizinho, ele entra lá também. Ele não respeita pessoas acamadas em estado terminal, que está na UTI dos hospitais. Como resolve isso? Como enfrentar esse inimigo invisível, que não tem carne, que não tem sangue, que não tem osso, que não tem corpo, que não tem estrutura molecular, que não tem nenhuma unidade cromossômica, que não foi gerado em nenhum útero, que não tem nenhum fio de cabelo, ele é totalmente invisível. Como enfrentá-lo? Correndo para Deus. Não tem outra saída. Deus disse assim: Moisés, sim, Senhor, pega cinza no chão, enche a mão de cinza, Moisés, e joga para cima, joga para o céu, joga para o alto e sopra, que eu vou fazer a praga da cinza. E a Bíblia diz no livro de Êxodo que Moisés enche a mão de cinza, joga para cima, sopra, e a Bíblia diz que praga de cinza caiu sobre o povo, que começou a coçar, que começou a ter infecção, que começou a aparecer feridas na carne, que começou a infeccionar com pus, que entrou para dentro da carne, que entrou para dentro do fígado, que entrou para dentro do estômago, que entrou para dentro do pulmão, e começou a apodrecer a parte interna do povo e a parte externa. Deus fez essa praga, e a Bíblia diz que chegou o momento que Deus falou a Moisés: agora sai no arraial e manda essa praga parar. E a Bíblia diz que a praga parou, porque Deus fez a praga, e Deus mesmo matou a praga que Ele mesmo fez. Para quê, pastor? Qual o propósito? Para fazer o povo correr para Deus, para fazer Faraó deixar o povo ir e fazer festa no deserto. Olha para cá, senhores. Falo com contundência, falo com autoridade,
Falo com propriedade. Essa Covid-19 não é outra coisa. É o mesmo agir de Deus dos tempos passados. E aí eu te pergunto: vamos ficar trancados em casa a vida toda? E se essa Covid demorar anos? Se ela não sair mais? Se ela mudar a história mundial daqui para frente da humanidade? Ou ela demorar 5 anos, 10 anos, 3 anos? Nós vamos ficar 3 anos dentro de casa. Sem trabalhar, sem abrir o comércio, sem liberar os ônibus, os aviões, os aeroportos, o turismo, os hotéis, as pousadas. Se ela durar 3 anos, se ela durar o resto da humanidade, olha para cá. Não estou dizendo para você sair, arrancar a máscara, ir no shopping amanhã, passear no zoológico com as crianças. Não estou mandando você sair, desobedecer a OMS, desobedecer às autoridades sanitárias de saúde. Não estou aqui dizendo para você não mais higienizar as mãos, para você sair sem máscara, andar para todo lado. Não me interprete mal. Mas isso aí da Covid é para o mundo despertar e correr para Deus. Ninguém me convence de outra coisa. Deus está querendo chamar a atenção do mundo para si. Corra para Deus nessa pandemia, e ela não vai te pegar. Corra para Deus, obedeça o Ministério da Saúde, faça tudo o que eles mandam, mas corra para Deus. Corra para Deus e os seus problemas terão solução. Corra para Deus e toda praga, toda maldição contra a sua vida será quebrada em nome de Jesus. Muitos, ao invés de correr para Deus nessa pandemia, estão correndo de Deus. Pessoas estão se suicidando. Pessoas estão num nível degradante do submundo da depressão por causa dessa doença. Há poucos dias, um homem de 75 anos, casado há mais de 40 anos, esfaqueou a sua mulher por causa da Covid-19. Ele, com medo da doença, não deixava os filhos ir almoçar com ele, não deixava os filhos ir na casa dele, não deixava os netos ir na casa dele, não deixava a mulher dele chegar nem no portão. O dia que ela se atreveu a sair, a dar uma voltinha no quarteirão, ele falou: você não sai. Parou na porta da casa e antes que ela saísse, esfaqueou e matou a sua esposa. E depois tentou se matar, mas alguém o socorreu e levou em estado grave para o hospital. Ao invés de correr de Deus nessa pandemia, corra para Deus. Ao invés de afastar seus filhos de Deus, leva os seus filhos e corra com eles para Deus. Ao invés de se aproximarem de Deus, estão se afastando de Deus.
estão se afastando da casa de Deus, estão se afastando da igreja, porque não pode ir para a igreja, tá certo, vamos fazer culto de número reduzido, mas vamos reverter essa situação, vamos entrar num acordo, um dia um vai, o outro fica, o outro fica, o outro vai. Meus senhores, muitos crentes vão morrer de um vírus pior que a Covid-19. Vou repetir. Amanhã vocês vão ver essa pregação no YouTube. Daqui uns anos. E vocês vão constatar a veracidade das minhas palavras. Muitas pessoas, milhares delas, vão morrer de um vírus pior que o Covid-19, que é o vírus espiritual, da morte espiritual. Depois dessa pandemia, pode escrever aí, deixa registrado aí no YouTube, pais terão dificuldades em trazer seus filhos para a igreja. Muitos adolescentes e jovens não quererão vir mais à casa de Deus. Homens que têm chamados, pessoas que têm ministério, pessoas que adoravam na casa de Deus, que tocavam instrumentos, dificilmente voltarão, morrerão do vírus pior do que a Covid, que é o vírus espiritual, que é Satanás já está trabalhando e pulverizando sobre muitas famílias. Enfrente o que você tiver que enfrentar. Enfrente pragas. Enfrente pestes. Enfrente lutas por fora, temores por dentro. Enfrente tempestades. Enfrente crises. Mas enfrente correndo para Deus. E você vencerá. Corra para Deus dentro da sua própria casa. Não deixe a frieza espiritual tomar conta dos seus filhos. Desligue o bendito do celular. Desligue a tomada da bendita internet. Tire o seu filho, a sua filha, seu marido, sua esposa, diante do Silvio Santos, da novela. Vamos orar, vamos clamar, vamos adorar. Pega o violão, vamos cantar. Não deixe a temperatura espiritual da sua família esfriar, porque senão, irmão, você terá grandes prejuízos espirituais. Deus usa o mal para nos trazer o bem, e você precisa entender isso. Deus usa a tragédia para trazer uma restauração. Sempre usou, basta ler a Bíblia. Deus usa uma destruição para trazer coisas novas. Deus do fim faz o início, e quando você pensa que acabou, Deus começou. Oh glória, oh aleluia. Malaquias, o profeta de Deus, vai dizer que nesses tempos de crise, de peste, de praga sobre o mundo, vereis a diferença, olhe para cá, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. São nessas horas que a gente vê quem é quem. Eu posso falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu sou muita coisa. Eu quero ver na hora da procela, do infortúnio, quando a porquinha torce o rabinho.
Aí que eu quero ver quem é quem. Quem serve a Deus, quem não serve. Quem verdadeiramente estava na igreja, porque tinha um coração na igreja, tinha a casa dele, tinha a vida dele na igreja, em Deus, na palavra, no chamado, na unção. É nessas horas que se revelam quem é quem. Por isso eu quero pedir aqui, em nome de Jesus, não me coloquem na vala dos que não acreditam. Me coloque na vala dos que creem. Me coloquem na vala dos que acreditam, porque eu acredito em milagre. Se morrer de doença, vou morrer crendo que Deus faz milagres. Eu acredito na providência divina. Eu acredito na proteção de Deus sobre a minha vida e sobre a minha casa. Eu acredito na vitória dos céus. Eu acredito na Bíblia. Praga alguma chegará da minha tenda. Eu ainda acredito na Bíblia. Aleluia. Oh glória. Eu sirvo a um Deus, senhores, que faz milagres. Eu sirvo a um Deus que cumpre a sua palavra, que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você, meu servo, não será atingido. Eu creio nisso, por isso que eu prego. Se Ele quiser livrar, Ele livra. E se Ele não quiser livrar, senhores, ninguém mais livra. Vou repetir. Se Ele quiser livrar, Ele livra. Se Ele não quiser, ninguém mais livra. Elias é esse profeta que não tem medo da morte, não tem medo da praga, não tem medo da peste, não tem medo da seca, não tem medo da crise, não tem medo de Jezabel, não tem medo de Acabe, não tem medo dos seus profetas. Elias enfrenta Acabe. Ele não faz como a metade dos profetas que fugiam com medo de Jezabel e Acabe. Ele não faz como fez Obadias, que se escondeu com os demais profetas com medo de morrer de peste, de fome, de seca, de praga. Ele não faz como a metade dos profetas que ficaram trancados em casa com medo. Não. Ainda bem que tem Elias ainda hoje. Vou dizer de novo, ainda bem que tem Elias ainda hoje. Que Deus levante Elias na sua família. Que Deus levante filhos Elias. Que Deus levante meninas, mulheres, profetas na sua casa. Ainda existe Elias. E ele profetiza a seca. E a Bíblia diz aqui que Deus manda ele ir para a beira do Querite e diz assim: lá eu te sustento, lá eu vou cuidar de você. Deus usa a boca de Elias para fechar o céu e impedir que a chuva desça. Pode profetizar, Elias. O que você falar, eu vou assinar. Recebe pelo menos um crente aqui essa noite essa frase e creia nisso. O que você falar, irmão,
Deus assina embaixo. Creia nisso. Elias, esse povo precisa voltar para mim. Esse povo precisa correr para mim. Eu tenho saudade quando esse povo me adorava. Eu tenho saudade quando este povo buscava a minha presença em oração. Ah, Elias, eu tenho saudade quando este povo começava a tocar a harpa, começava a tocar o tamborim, começava a dançar na minha presença. Eu tenho saudade quando este povo chorava, quando este povo dobrava os seus joelhos e o chão aonde eles ajoelhavam ficava molhado de lágrimas. Eu tenho saudade quando este povo se reunia para adorar e louvar o meu nome. Por isso eu faço qualquer coisa, Elias, que você falar aí, profetiza que eu fecho os céus. Senhores, é neste momento de pragas, de pestes, de pandemia, de frieza espiritual, frieza, que nós precisamos levantar a nossa voz profética e repreender o mal e correr para Deus, e Deus vai agir. Quantos crentes de boca fechada, quantos crentes fechando igrejas, pastores fechando igrejas sem ter ordem judicial para fechar a igreja. Quantos? Eu contei aqui sexta-feira e vou repetir. O pastor amigo meu ligou para mim sexta-feira à tarde, lá dos Estados Unidos, e ele falou para mim assim: aqui em Nova York está uma coisa feia, todas as igrejas fechadas, quantidade de pastor pé de chinelo, só pensando em dinheiro. Agora que não tem mais dinheiro, fecharam as igrejas. É gente morrendo, é gente se matando, é gente em depressão, é gente trancada em quarto, é crente querendo se matar. Pastor, Nova York está uma coisa horrível. Neste tempo que é tempo de nós clamarmos como boca de Deus e matarmos esse desgraçado desse maldito vírus. Muitos trancam dentro de casas, pastores uma hora dessa de pijama, em seus quartos vendo televisão. E quantos crentes desesperados, em depressão, com medo de morrer. Cadê você, irmão? Põe a sua cara, honra o seu chamado. Não tem ninguém na igreja, vá para lá sozinho, atender o primeiro desesperado que entrar pelas portas da igreja e ora por ele. Elias aparece nesse momento, no meio dessa frieza espiritual, de afastamento de Deus. Metade dava glória a Deus e metade se assentava na mesa de Jezabel e dava glória a Baal. Metade servia a Deus, metade servia a Baal. Metade ia para o templo adorar e metade ficava trancado em casa com medo de Jezabel. Por isso Elias pergunta ao povo: por que cocheais entre dois pensamentos? Vocês estão divididos. Se Baal é Deus, segue ele logo. Se Jeová é Deus, então segue ele. Você fica dividido, cocheando em dois pensamentos. É nessa hora, irmãos, que nós precisamos unir a nossa fé,
e profetizar e clamar: Jesus, acalma essa tempestade. Se for preciso, fecha o céu. Aleluia. Mesmo você que está em casa, não fique em casa assistindo filme, Netflix, Silvio Santos, comendo pipoca, tomando Nescau. Não, meu irmão. Brincando de esconde-esconde, pensando que a quarentena vai resolver sua vida, pensando que a quarentena vai resolver os seus problemas. Existe somente uma solução para essa pandemia, senhores: correr para Deus. Correr para Deus, se aproximar de Deus, porque a tendência, escutem, é as pessoas se afastar de Deus e da casa de Deus, que é a igreja. Sabe qual é a solução? Corra para Deus, corra para o ribeiro de Deus. Arrependa dessa sua frieza espiritual, arrependa desse conformismo e desse comodismo. Saia desse marasmo, peça perdão a Deus, arrependa do mal praticado e corra para Deus, e Deus entrará com providência na sua vida. Deus entrará com um milagre, e Deus vai fazer acabar essa praga, ou Deus vai proteger a sua família. É interessante, queria que você entrasse comigo aqui nesse texto, que a Bíblia diz que Elias vai para o ribeiro de Querite. Olha o interessante que lá acontece. Primeira lição que Deus nos ensina e ensinou a Elias nos seus dias. A Bíblia diz que Deus vai usar corvos para sustentar Elias. Deus vai usar corvos. Enxergue essa mensagem. Queria que o Espírito Santo ajudasse você a enxergar isso aqui. A Bíblia diz que Deus vai usar corvos. Corvos era uma ave imunda usada por Jezabel nos seus sacrifícios diabólicos. O corvo era símbolo de maldição. O corvo, ele trazia mau presságio. O corvo era símbolo do azar. O corvo era uma má influência. O corvo é um animal que desde o livro de Levítico a Bíblia chama de ave imunda, suja, não se podia comer. O corvo não podia ser oferecido em sacrifícios no altar de Deus. Deus nunca usou corvo, primeira vez aqui. Algumas entidades na feitiçaria, na magia negra, na macumbaria, no mundo antigo, não aceitava nem pena, nem pele, nem vísceras, nem papo, nem carne de corvo em sacrifícios e rituais. Nem o diabo aceitava o corvo, nem Satanás aceitava coisas que vinham do corvo: olhos, cabeça, garras, porque o corvo era mau presságio. Ver um corvo
na janela de uma casa era símbolo de maldição naquela casa. Ver um corvo pousado no portão de uma casa era sinal que coisas ruins iam acontecer com aquela família. Ver um corvo pousado no quintal de uma casa era sinal que aquela casa estava amaldiçoada. Ver um corvo fazendo ninho no telhado de uma casa era saber que não ia demorar muito e uma desgraça muito grande ia cair sobre o telhado daquela família. Jezabel, mulher de Acabe, nos dias de Elias, ameaçava as pessoas com corvo. Quando ela queria ameaçar alguém, ela julgava um corvo na casa da pessoa, e a pessoa podia esperar que a desgraça ia vir. Jezabel ameaçava as pessoas, jogando o corvo em cima da roupa da pessoa. Toma aí esse corvo, irmã, está amaldiçoada. E a pessoa caía doente. O corvo era símbolo de praga, de maldição, de mau presságio, forças do azar. E a Bíblia diz aqui que Deus vai usar corvos. Porque Deus quer ensinar para Elias, usando o corvo. O Deus quer ensinar para a igreja, para o seu povo, após esse episódio, quando aqui vai usar corvo para sustentar Elias. Olha o que Deus está ensinando. Elias, vou usar corvo para trazer para você pão e carne, sanduíche. Vai vir no bico do corvo. Mas corvo, Senhor, corvo não é um animal imundo, Senhor? O Senhor não declarou em Levítico que corvo é imundo, que corvo é do diabo, que corvo é símbolo de maldição, corvo é símbolo de praga? Nem Jezabel, nem o Satanás aceita o corvo. O Senhor vai usar o corvo? Para que o Senhor vai usar o corvo? Vou te explicar, meu servo. Vou usar o corvo para te ensinar que todo mal está sobre o meu domínio, que todo mal está sobre o meu comando, que todo mal está debaixo do meu agir. Elias, eu vou usar o corvo, que é símbolo de mau presságio, que é símbolo das forças do azar. Eu vou usar o que nem o diabo aceitava nos seus sacrifícios. Eu vou usar o corvo para levar pão e carne para você, um sanduíche para provar para você, para que você não tenha medo do mal, não tenha medo da praga, não tenha medo da peste, não tenha medo do Covid-19. Todo mal está sob o meu domínio. Aleluia! Oh glória! Oh glória! Eu uso o corvo, Elias, para ensinar para o meu povo que eu tenho controle de tudo que acontece no mundo e na história do mundo sobre as minhas mãos. Aleluia. Vou usar este animal que parece presságio, que parece que as forças do azar chegaram. Vou usar para dizer que eu domino céu e terra, que eu quebro toda maldição, que eu te livro da praga, que eu te livro da peste. Senhores, o mal assola, infesta, mata, somente com a permissão de Deus. Vou repetir. O mal, a praga,
doença assola, infesta, mata, sobre o domínio de Deus. Nos dias de Davi, a terra também foi acometida por uma peste que dizimou milhares e milhares de pessoas, chamada de peste perniciosa. Espirrava, quem estava do lado de lá pegava. Contato físico, pegava. Foi por isso que o salmista escreveu o salmo mais conhecido de todas as religiões do mundo, que é o Salmo 91. E a reverência é tão grande sobre o Salmo 91, que criaram até uma superstição em cima desse salmo. Quantas casas eu já entrei para orar, que eu vi aberto, em cima da mesa da sala, o Salmo 91. Teve uma que me chamou a atenção, de uma senhora, que eu entrei na sala dela para orar, a Bíblia dela aberta no Salmo 91. Eu falei com ela: interessante, a senhora gosta de ler a Bíblia? Aí folhei algumas folhas, as outras folhas branquinhas, a do Salmo 91 amareladérrima. Não, pastor, não tira aí do 91 não. Aí eu falei: por isso que aqui está amarelinha, as outras branquinhas. É porque isso aqui é a proteção da minha casa. Salmo 91. Nem a empregada, ela falou, podia pegar na Bíblia para limpar, era só ela. Virou um livro de superstição. Porque o Salmo vai dizer, e o Salmo foi escrito num contexto global que nós vivemos hoje. Por isso ele começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Praga alguma chegará à tua tenda, não temerás espanto noturno, nem peste perniciosa que se propague em plena luz do dia. Então o salmista está dizendo: não tenha medo da praga, ainda que ela chegue na sua tenda, ela cairá. Não estou aqui trazendo nenhuma palavra de autoajuda para você, eu não sou disso, não sou stand-up, não vim aqui trazer palavra de autoajuda, não sou coach, vim aqui pregar a palavra de Deus para você. Estou usando o nome que é sobre todo nome, dizendo que todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal está sobre o domínio de Deus. Se Deus quiser, você pega. Se Deus não quiser, você não pega. O adversário sempre quis amedrontar o povo e fechar o povo dentro de casa. Até com essa máscara aí, ó, edifício da glória. Eu quero dar glória e estou com a máscara no louvor. Baixa a máscara. Ô glória! Parece prisão. Estamos enclausurados, amordaçados. A impressão é horrível. Deixa o diabo amordaçar você, intimidar você no culto com essa máscara. Difícil dar glória, difícil cantar, louvar. Baixa a máscara e adora, irmão, e canta. O mal está sob o domínio de Deus.
O diabo sempre quis enclausurar o povo de Deus, sempre trabalhou dessa forma, mas eu louvo a Deus, porque sempre houve um remanescente que se colocou de pé. Enquanto o mundo se curva, a igreja está de pé. Enquanto o mundo está parado, a igreja está caminhando. Enquanto o mundo se esconde nas rochas e nos buracos da terra, a igreja mostra a sua cara e sai para a batalha para repreender este mal. O profeta Isaías vai dizer que quem crê em Deus não foge. Isaías 28:16. Quem crê em Deus não se esconde. Quem crê em Deus, diz Isaías, não sai correndo de medo. O segredo é crer. Exercite a sua fé. Creia, nenhum mal te sucederá. O diabo faz um X para entrar na sua casa, mas Deus entra na frente e diz: não, nessa casa aqui não, você não vai entrar aqui não. Essa casa aqui eu guardo, essa casa aqui tem pessoas que me buscam, tem pessoas que me adoram, tem pessoas que me servem. Aqui você não entra. Oh glória! Oh glória! Porque enquanto eu estiver no trono, eu protejo essa família. E eu termino, igreja, dizendo: todo mal está submisso a Deus. Todo mal está sobre o domínio de Deus. Toda doença está sobre o domínio de Deus. Esse Covid aí está sob o domínio de Deus. Aonde existe o mal, existe submissão a Deus. Por isso, corra para Deus, não corra de Deus. Esses dias estavam eu com alguns obreiros ali, antes de começar o culto, passou um carro. Uma mulher que estava no carona, eu vi quando ela abaixou o vidro, o carro deu uma paradinha e ela falou assim: essa igreja aqui é aberta, tendo culto, nesse momento assim, eu gritei para ela assim: a igreja, mulher, é a única esperança para a sua vida, corra para a igreja. A igreja está de portas abertas para repreender o mal. Alguém tem que enfrentar. Tiver que morrer, vamos morrer, mas nós vamos enfrentar. De saúde, estamos em número reduzido, mas não temos medo. Não entramos em pânico. Não estamos em depressão. Cremos num Deus que vence o mal. Saímos de casa e viemos aqui para adorar. Tomamos as nossas precauções, higienizamos as mãos, usamos as máscaras, obedecemos os infectologistas, mas erguemos a nossa cabeça, porque sabemos que o nosso Deus está no comando dessa pandemia. E foi nesse tempo de dificuldades que Deus levantou Elias. E Elias vai perceber que as idas e vindas dos corvos estavam diminuindo. Eles não vieram ontem. Gozado, os corvos não vieram hoje também, não trouxeram carne nem pão.
Estava vindo 2 vezes ao dia, agora estão vindo uma vez só. Ele vai perceber que as indas e vindas do corvo estavam diminuindo e que a água do ribeiro estava secando. Aí ele entendeu que era hora de mudar de lugar. E quando ele percebeu isso, Deus falou para ele: agora levante-se daqui e vai para a cidade de Serepta. Mas lá só tem pobre, Senhor. Exatamente. Eu já separei lá uma viúva, mas não é viúva da Marinha, não é viúva do INSS. Eu separei uma viúva pobre. Ela não tem pensão, nem pensão ela tem, ela é pobre. Mas é ela que eu vou usar para te alimentar até a crise passar. E eu não vou prosseguir porque você conhece o final dessa história. Sei que você lê Bíblia em casa. Elias venceu. Elias enfrentou os profetas de Baal. A crise passou. E no final de tudo isso, o povo correu para Deus, voltou para Deus e gritaram em uma só voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Até quem era de Baal abandonou Baal e confessou: o Deus de Elias, esse é o verdadeiro e único Deus. Aleluia.